Fala rapaziada do meu canal, estamos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro aqui. Para você que não está enxergando direito, é O Estrangeiro, Albert Camus. Vou estar fazendo uma análise sobre esse livro, tá? É a primeira análise de livro desse canal, então deixa seu like, se inscreve no canal como sempre, em busca de 100 inscritos nesse canal. Pega teu copo de café que tá aqui comigo também e vamos para essa análise, cara. Antes de analisar esse conteúdo, né, eu queria falar para vocês que eu já li esse livro 2 vezes, né? Eu li uma vez ano passado inteiro, 2025, né? Só dando datas pra vocês, eu não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo. E eu tô relendo esse conteúdo, ó, tô pela metade aqui e decidi fazer pra vocês ali uma review desse conteúdo, o que eu tô entendendo e também o que eu acho que é interessante passar pra frente e o que não é, tá? Bom, o autor, Albert Camus, filósofo, né? Aqui atrás tá escrito o seguinte, vou ler pra vocês darem uma contextualizada, né? Explica um pouquinho de quem foi Albert Camus, né? Foi um jornalista, filósofo e escritor francês, nascido na Argélia em 1913. Seus trabalhos contribuíram com o crescimento da corrente do pensamento que conhecemos como absurdismo, tá? Um dos grandes autores do século XX. Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, e 3 anos antes de sua morte. Entre suas maiores obras estão A Peste, O Estrangeiro e A Queda. Bom, esse livro aqui, ele vai retratar de um personagem que ele vai seguir a filosofia absurdista. O que é a filosofia absurdista? Ao meu ver, uma filosofia absurdista é você viver sem um prol de algum significado. Vamos puxar alguns exemplos, vamos fazer alguns comparativos aqui. Bom, todo mundo que vive tem algum objetivo, seja ficar rico, seja ter alguém, independente. Essas pessoas hoje em dia, elas vivem para um objetivo. As pessoas, elas definem seus objetivos, né? É difícil você ver uma pessoa que ela vive só por viver, ela não tem aquele objetivo, eu quero ser famoso, compreendeu? Bom, isso vai cruzar um pouco com o existencialismo. O existencialista, ele vai saber que o mundo em si não tem sentido, que não há sentido no mundo, nem na minha vida, né? Mas, um existencialista, ele criaria um sentido, certo? Ele criaria um sentido para ele. E que é a filosofia, na minha opinião, que eu mais compactuo, que eu mais sigo, né? O absurdismo não. O absurdismo, ele vai retratar que você é um absurdo, né? Que a vida, ela é um absurdo e não tem o que explique. A vida, ela é um absurdo e você vive nela. Não tem um sentido lógico ou um sentido profundo para você fazer as coisas, entendeu? É exatamente isso. No início desse livro aqui, a mãe dele, a mãe do protagonista, ele falece. A mãe do protagonista falece e um trecho que me incomodou aqui, abrindo a página para vocês. Agora eu vou fazer uma citação, né? Bem na primeira página, página 13, tá? Diz exatamente o seguinte. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Parou aqui. Cara, como assim? Chega a ser bizarro, tá? Mas como assim a sua mãe, ela falece, né? E aí, o início do livro, ele retrata da seguinte forma. Hoje, minha mãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Ele não sabe nem quando que a mãe dele morreu, certo? E eu tenho críticas à filosofia absurdista? Óbvio que tenho. Como essa questão de apenas viver. Eu acho que como ser humano, é uma filosofia que é constrangedor de se pensar em algo parecido, entendeu? É constrangedor de se pensar que você não vai ter um objetivo em si profundo para seguir, ou vai criar algo bonito para se seguir. E esse trecho mostra esse absurdo, né? Continuando desde a gente parou, né? Recebi um telegrama do asilo. Abre aspas. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentimos pêsames, né? Isso não esclarece nada. Aí ele fala, né? Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Ou seja, ele cagou porque o asilo falou, o asilo fez a questão de ligar e avisar que a mãe dele faleceu. Entendeu? Os pêsames, né? Meus sentimentos, meus pêsames. E ele questiona a questão de quando que a mãe dele morreu. A gente consegue ver a degradação do absurdismo aí, entendeu? Eu acho que é uma filosofia um pouco pesada, é uma filosofia que chega a ser pesada de se pensar em si, entendeu? Mas saindo desse ponto, indo para outro ponto, a gente pode ver que mais pra frente, nesse livro, ele volta a trabalhar, né? Ele volta a trabalhar da seguinte coisa aqui, ó.
aqui, ó, no segundo capítulo, tá? Da página 27. Ele volta a trabalhar depois de uma semana, mais ou menos, da mãe dele ter falecido, né? Depois de uma semana, mais ou menos, que a mãe dele faleceu, ele volta a trabalhar, porque ele tava de atestado, né? E aí vem a seguinte coisa, né? A seguinte fala aqui. Ao acordar, compreendi porque meu patrão se mostrava aborrecido. Quando lhe pedi meus 2 dias de licença. Hoje é sábado. Tinha, por assim dizer, esquecido, mas ao levantar-me, essa ideia me ocorreu. Meu patrão, muito naturalmente, pensou que eu disporia, assim, de 4 dias de folga, contando com o domingo. E isso não lhe pode agradar. Ou seja, ele tá pensando em tirar dias de folga, né? Porque a mãe dele morreu. Essa analogia que esse livro faz é muito interessante, é muito importante, tá? Por quê? Vamos lá. Esse cara, esse protagonista, na minha opinião, ele é um completo oportunista. O tempo todo ele se torna um oportunista, tá? Além da maneira de ter falecido, ele todo o tempo se demonstra, assim, não ligar. É parecer tá deslocado, parecer tá fora de si, né? Depois que a mãe dele falece, aqui, nesse livro, há uma sequência de fatores que ele conversa desde o patrão, né, dele, do trabalho, desde o porteiro, né, do asilo. E todas essas conversas, ele parece não demonstrar sentimentos de afeto, o que é meio perturbador quando a gente para pra pensar a longo prazo. Como assim ser humanos não têm sentimentos por afeto? Eu acho que é o que mais tem, no geral, né? A menos que você tenha um certo problema no cérebro, mas mesmo assim, chega a ser algo fora da curva, porque o convencional é ser humanos terem afeto por outros seres humanos. É totalmente comum isso. Todos os tipos de afeto, tá? Seja familiar até amoroso, fazendo essa ligação, né? Tem uma parte no livro onde o patrão dele pergunta quantos anos a mãe dele tinha. Ele responde que a mãe dele tinha por volta de 60. E ele deixa claro pra gente, que tá lendo o conteúdo, que ele não sabia. Ele chutou qualquer idade. E dane-se. Entendeu? Porque ele não sabia. Então, assim, essa circulação é muito estranha, né? Porque é uma filosofia onde ela não se agrega em algo. Por exemplo, se a gente pegar a filosofia religiosa, os filósofos religiosos, eles se agregavam na religião. Pra quê? Felicidade ou alguma coisa assim, certo? Quando a gente pega a questão de Sócrates, vamos falar de Sócrates, né? Sócrates, ele se apoiava na razão, né? Se você quer ter uma vida bonita, uma vida com sentido, questione. É o que Sócrates falava, né? O Platão também seguia uma ideia parecida, Aristóteles também. Então, vários desses filósofos, eles tinham algo que se apoiar para se manter bem, certo? E é o que a gente usa até hoje, né? Preciso daquilo, meu objetivo é aquele, eu preciso fazer aquilo para aquele objetivo, e a gente fica trocando de objetivos, porque isso é o que vai sustentar a gente em uma sociedade. Então, quando a gente lê O Estrangeiro, de Camus, certo? A gente nota o quão bizarro é ver um protagonista, né, tão desleixado. Eu acho que não tem palavras para descrever exatamente o que esse protagonista se trata no livro, né? Mas ele parece estar enojado, deslocado, desconfortável, esses tipos, sabe? E o que me deixa intrigado também é a questão de que ele tem uma namorada. Como assim? Entendeu? Ele tem uma namorada sendo desse estilo, desse jeito. Não que isso quer dizer alguma coisa, certo? Mas a gente também parar pra pensar no lado feminino comunicativo, só fazendo uma menção honrosa à minha área, que é a minha área principal, que é a comunicação, né? Como eu vivo falando aqui com vocês, filosofia, geopolítica, economia, mas a minha área principal mesmo, ela é comunicação, né? Falando de comunicação feminina, isso até demonstra um pouco de desapego. E eu acho que, na minha opinião, é o que faz ele namorar a namorada dele, que é a Marie, no livro, né? Que ele tem uma namorada e... Bom, dá pra gente ver várias vezes no meio da história que ele não alimenta o relacionamento muito bem. Ele não gere o relacionamento, entendeu? Ele não gera o relacionamento muito bem. Por quê? Ele parece realmente estar desligado perante a isso, mas ele continua fazendo ela se sentir atraída por ele. Por quê? Eu diria o desapego. Eu acho que o desapego é a chave principal para esse relacionamento dele,
né, desse livro aqui. Eu acho que a chave principal mesmo para esse relacionamento dar certo, para esse relacionamento girar como um todo, e tá. Mas tem uma parte desse livro que é a parte final, certo? Hoje ainda não cheguei lá, mas como eu li antes a parte final, então eu tenho recortes, né? Na parte final do livro, a gente vê que ele é condenado pela sociedade como um todo como um cara horrível. E, bom, o que faz sentido? Vejamos. Há o politicamente correto hoje em dia, né? O politicamente correto seria o quê? Como a palavra diz, política, correto, certo. Ou seja, a forma política certa, ou então a minha ideologia certa. Ou seja, o politicamente correto é quando você dita algo com ideologia e viés político que você acha que tá certo. Entendeu? E se a pessoa não se enquadra, ou aquele grupo não se enquadra, então ele é o politicamente incorreto. Entendeu? Bom, o politicamente correto é o quê? Sentir afeto, chorar quando a mãe morre. Pelo contrário, ele fumou um cigarro com a mãe dele morta. Tipo, que sentido que tem? Entendeu? Então a gente vê o quê? A gente vê que ele é o politicamente incorreto. Ele não segue praticamente nada do que a sociedade moderna faz. Nada. Né? Ele só vive. Ele só vive, cada dia ele vive. E não é cada dia ele vive em prol a algo, não, cada dia ele só vive. Só isso. Isso, de certa forma, é bem preocupante. Eu acredito que isso seja preocupante. Mas a questão é que, de tanto ele viver desta forma, ou do politicamente incorreto, ou do incorreto para a sociedade, ele é totalmente defasado pela sociedade, né? Descredibilizam ele o tempo todo. A gente tem também formas de discriminação perante a ele, quando ele é julgado só por agir do jeito que ele age, e essas coisas assim. Então a gente vê que quando um sujeito ele não segue a massa, o que a gente consegue tirar, né? Quando o sujeito não segue a massa, certo? O que acontece com ele? Ele geralmente é politicamente correto, como ele não segue, né, politicamente correto, então ele é calado pela sociedade, pela mídia, como um todo, ele só é calado. E é o que acontece aqui. O protagonista, ele é detrilhorado pela sociedade aqui, entende? Até mesmo a sua própria namorada parece que larga ele da parte final, né? E, de certa forma, é o que dá o decreto ao fim do protagonista desse livro. Porque a gente vê como ele não se preocupou com nada, ele não articulou nada, ele não foi estratégico em praticamente nada, ele só viveu e só existiu. Então a gente pode ver que ele caiu no fundo do poço. E eu acho que uma das filosofias mais perigosas para mim é o absurdismo. Por mais que a gente pode ter o niilismo passivo e o ativo, né? No caso do Nietzsche, ele era o niilista ativo, né? Que é o niilista que briga contra a escuridão e etc. Eu posso trazer um vídeo mais focado falando sobre o niilismo para vocês. Por mais que o niilismo seja algo também perigoso, mas eu acho que o absurdismo é o mais perigoso que a gente tem. Porque a filosofia absurdista, como ela não tem um foco, então o cérebro humano ele precisa de algo. Ele vai precisar de qualquer tipo de coisa. Ah, eu preciso fazer isso para alcançar aquilo. É normal, é hierárquico isso, tá? Em busca de poder. O absurdismo não, o absurdismo você apenas vive, não tem muita explicação. Você toma conhecimento que a vida é um absurdo, certo? Apenas, só. De certa forma, claro, é bonito, te poupa muita coisa, te poupa muitos problemas, de certa forma tem seus pontos positivos. Pontos positivos do absurdismo, na minha opinião, é a questão de tirar a bagagem do peso de provar coisas para alguém ou para si mesmo. Eu acho que essa forma, né, de provar coisas para si mesmo, provar coisas para si mesmo, eu acho que isso é o que mata um existencialista, né? Que tenta provar o tempo todo para si mesmo que é uma boa pessoa, ou que merece amor, ou qualquer coisa do tipo. O absurdismo não. O absurdismo, ele literalmente larga a mão de tudo isso, né? Ele larga a mão, só larga a mão. E, de certa forma, é perigoso por isso. É uma viés de mão dupla. Enquanto é bom, porque você se livra de pesos e cargas, né? Que o existencialista provavelmente teria. Mas você ganha um viés problemático. Porque se você já tem um mental não tão muito bom, certo? E decide seguir a filosofia absurdista, você pode cair numa contradição de fundo do poço.
né? E eu acho que o que mais eu bato pauta é que o brasileiro em si, falando de Brasil agora, tem QI 83. Então, se você tentar passar esse vídeo ou entregar para essa pessoa esse livro aqui ou qualquer coisa do tipo, e ele tentar ler, né, o livro, tentar ler o conteúdo, né, ele vai tomar como conclusão que ele tem que ser igual ao personagem do livro, sendo que o livro em si, ele critica o personagem principal. Tem momentos que ele deixa claro que o personagem principal ele é um completo bundão, seguindo a filosofia, porque ele é um extremista, ele é um absurdista extremista, né? Isso é o que acaba com ele, sua reputação no geral. Eu acho que seria interessante, quem sabe, mesclar um pouco do absurdismo aqui, a gente puxar um estoicismo também é importante, fazer uma mistura, né? Eu acho que seguir uma ideologia ou uma filosofia, falando a princípio, né? Porque a ideologia acaba sendo mais político. Seguir uma filosofia ao pé da letra, eu acho que hoje na sociedade moderna, né, contemporânea barra moderna, é complicado, é bem difícil, muito difícil para ser sincero. Eu acho que seria muito mais fácil mesclar um, mesclar com o outro, mesclar o outro, mesclar mais um. Eu acho que fazer essa mesclagem de filosofias é o que vai enriquecer o homem, né? E querendo ou não, dar uma conclusão diferente de todos os outros autores. Então, rapaziada, essa foi minha análise sobre o livro, né, O Estrangeiro, de Albert Camus. É um livro muito bom, tá? Se você quer a minha opinião, se você deve comprar o livro ou não, compre. É um livro bom, é um livro que você vai gostar, é um livro que, assim, tem as minhas críticas como leitor, claro, vai ter, mas tem coisas boas também, né? Esteticamente ele é um livro bem bonito, veja. Esteticamente ele é um livro cheio de detalhes, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, bem pertinho da câmera. Aqui tem um relevo, né? Cheio de detalhes, ele vem escrito Camus, o nome do autor, diferente dos outros livros, certo? Na parte de trás segue a mesma ideia, tem um pouco do Albert Camus aqui, né? E vale lembrar também que esse livro, ele não é ele não é o conceito principal do Albert Camus, né? Ele tem uma trilogia, ele tem outros livros que possam complementar este conteúdo aqui. Mas, se você quer saber sobre absurdismo como um todo, tem que começar do princípio, você tem que começar lendo o material, antes de assistir aulas ou qualquer coisa do tipo, certo? Então, espero que você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, em busca de 100 inscritos nesse canal. Essa é a minha opinião sobre o livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Vai sair muito mais análise de livros aqui, mas claro, como é um conteúdo mais maçante, é mais puxado, é mais pesado, quero estar trazendo isso de forma natural para vocês, tá? De forma tranquila, de forma natural, de forma organizada. Então, assim, não fiquem esperando sair reviews de livro toda semana, tá? Esperem reviews de livro de mês em mês, assim eu consigo trazer para vocês uma review bem explicada, bem analisada, fechou? Enquanto isso vai estar saindo geopolítica, vai estar saindo economia, vai estar saindo de tudo aqui. É isso, valeu para vocês, se inscreve no canal, deixa seu like e fui!